Você sonha em ser um influencer? Talvez esse aqui seja o livro pra você, hein? Mentira, sai do meu vídeo. Se você aí é como eu, um artista que teve muita dificuldade nesse novo mundo de influencers e posts e produção de conteúdo e tal, aí sim, talvez esse aqui seja o livro pra você. Como é que eu faço para os meus projetos aparecerem? Como é que eu ganho visibilidade? Como que eu consigo chegar num público? Todas essas são perguntas sobre autopromoção, que é um assunto que é quase um tabu entre os artistas, especialmente quando a gente fala sobre redes sociais e produção de conteúdo. Mas como eu disse, é uma dor enorme para os artistas e criativos no geral, porque a gente basicamente só quer produzir, a gente não quer ter que ficar lidando com o público ou com o algoritmo e tal. E hoje acho que quase todas as profissões precisam ser pelo menos um pouquinho de influencer, de certa forma, né? Acho que isso tá todo mundo cansado de saber. Só que isso não precisa ser algo necessariamente negativo. Ou pelo menos a gente pode tentar pensar de um jeito diferente. Eu mudei a minha visão sobre isso já faz uns 3 anos mais ou menos, quando eu percebi que eu fazendo live desde 2017, sem ganhar praticamente nenhum centavo com isso, eu estava trabalhando de graça para aquelas redes sociais, para aquele algoritmo. Então, depois de quase 8 anos, cara, trabalhando meio que de graça para essas redes sociais, uma chavinha virou ali na minha cabeça e tudo fez mais sentido, né? Eu quis, ao invés de ser usado por essas redes sociais, eu tentei usar elas ao meu favor, ou pelo menos tentar dançar um pouco de acordo com a música para não ficar completamente frustrado e triste. Ali eu entendi que o meu trabalho teria que ir muito além de só fazer uma arte bonita e vender aquilo diretamente para um cliente, porque o mundo estava mudando. Mas enfim, eu tô aqui para falar hoje sobre este livro aqui que se chama Mostre o seu trabalho. Ele é da mesma coleção daquele box criativo do Austin Kleon, o mesmo escritor do Roube como um Artista, que eu já fiz um review aqui para vocês, tá no canal. E esse livro aqui basicamente segue a mesma lógica, o mesmo projeto gráfico, ele é do mesmo tamanho do outro livro, né, em questão de dimensões, só que ele tem mais páginas do que o Roube como um Artista. O jeito que ele foi escrito também é um pouco parecido com o Roube como um artista, só que nesse livro aqui, apesar do mesmo universo, de certa forma, ele vai para um tema que me interessa muito, que é a exposição do nosso trabalho, a autopromoção nessa nova dinâmica do mundo. Na minha crítica, eu falei que o Roube como um artista é um livro basicamente raso. Ele fala de assuntos importantes, ele aborda tópicos que são muito legais, ele fala de um jeito como se ele estivesse adivinhando o que eu estou falando, ou como se ele estivesse falando as mesmas coisas que eu já falei nas minhas lives. E aqui não é muito diferente, mas é muito mais aprofundado nos tópicos que ele aborda. Parece que tem mais texto do que aqueles diagramas. Então acho que por causa disso o autor acaba se aprofundando um pouco mais nos assuntos que ele traz. Mas ainda a gente vai encontrar diagramas, a gente vai encontrar aquelas famosas citações que ele traz para dar uma embasada no livro, né, para trazer um argumento de autoridade, citando frases de artistas famosos, de pessoas famosas, enfim, para exemplificar o ponto dele. O que, só para deixar claro, não é necessariamente um problema, tá? Ele também traz em algumas páginas aqueles poemas que o Austin Kleon ficou famoso por fazer, né? Basicamente ele pega um trecho ali de uma revista ou de jornal, ele esconde várias palavras e deixa revelada apenas as palavras que montam alguma frase ou algum poema que ele está querendo dizer. E aqui tá uma das minhas poucas críticas a respeito desse livro, tá? Os poemas da edição brasileira foram traduzidos direto nas imagens que eles trazem. No Roube como Artista, eles mantiveram ali os textos em inglês, que faz mais sentido para um poema na minha visão, e colocaram ali uma legenda na parte inferior para você saber uma possível tradução daquele texto. O que para mim foi muito legal, faz muito sentido ser assim, mas aqui eles resolveram traduzir direto na imagem ao invés de colocar o texto original e não falaram qual que é o texto original. Então alguns dos poemas fica até confuso, mas de qualquer forma, o meu poema favorito é esse aí que eu estou mostrando para vocês na tela, né? É o mesmo poema que apareceu no livro anterior e eu acho que vale bastante a pena mesmo você assinar a nossa área de membros. Olha que safadeza, hein? Voltando pro vídeo. Mas isso me incomodou mesmo, sabe? Porque a gente não tem acesso ao texto original e isso faz com que algumas frases percam o sentido, porque se você traduz as palavras no tamanho certo que elas têm ou na literalidade, a frase em português ela vai ser construída de uma forma diferente da em inglês, né? Então às vezes fica estranho a leitura. Mas enfim, eu vou ler para vocês quais são os capítulos que a gente encontra nesse livro e vou tentar destacar alguns deles. Os capítulos são: Uma nova forma de operar, Você não tem que ser um gênio, Pense em processo, não produto, Compartilhe um pouco todos os dias,
Abra seu gabinete de curiosidades, conte boas histórias, ensine o que você sabe, não se torne spam humano, aprenda a apanhar, venda-se e fique por perto. Eu acho que vocês ouvindo o título desses capítulos já dá para entender mais ou menos qual é a abordagem do Austin Kleon a respeito dessa autopromoção. Nossa, bateu um solzinho aqui agora, meu. A autopromoção para ele basicamente tem que ser algo natural, mas tem que ser algo disciplinado, que você tá constantemente fazendo posts e compartilhando a sua arte, as suas histórias com um público, para contar com esse público na divulgação do seu produto, mas também para comprar a sua arte, que é algo que para mim faz muito sentido, né? Você encontra o seu nicho, você encontra uma comunidade que te apoia, que gosta do seu trabalho, que vai consumir aquele seu trabalho. Não é nada forçado e não depende necessariamente de um cliente específico para você poder viver da sua arte. E algo muito legal que o Austin Kleon traz aqui pra gente é que você pode se aproveitar das redes sociais para poder alcançar esse objetivo. Então, apesar do ano que foi escrito, que foi 2014, cara, 2014, se você parar para pensar, as coisas eram muito incipientes ainda, né? Tipo, era o começo das redes sociais monetizáveis, digamos assim, né? O YouTube já pagava os criadores, mas outras redes sociais você não conseguia imaginar muito como que você poderia rentabilizar elas, certo? Nossa, agora tá batendo sozinho mesmo. Pela primeira vez o meu boné vai ter alguma utilidade nos vídeos. Bem, tive que fechar ali a cortina, porque senão ia ficar impossível de gravar vídeo. O que eu tava falando mesmo? Ele fala bastante aqui do Twitter, do Instagram, de redes sociais que não monetizam, de blogs também, né? Que não monetizam necessariamente, né? Acho que ele nem cita o YouTube, que é uma das redes sociais que melhor paga ali os artistas, mas ele dá algumas ideias de como que você pode utilizar essas redes sociais para alcançar o seu nicho, para alcançar o seu público. E essas ideias, elas parecem muito atualizadas, sabe? Eu tenho certeza que se você pegar para ler esse livro hoje, ainda vai fazer sentido várias das coisas que ele fala aqui, porque ele tá falando basicamente de construção de comunidade, que é a minha coisa favorita no mundo, porque não é segredo para ninguém, né? Eu tenho aqui a nossa área de membros, que basicamente é a minha comunidade, chamada La Primes, que eu cultivo já há 3 anos aqui, criando conteúdo pra galera, mas juntando um pessoal muito legal que tem gostos e vontades muito parecidas com as minhas. Então eu sinto aqui que eu sou só um imã que tá atraindo pessoas com interesses em comum e montando uma comunidade muito legal. E essa galera, obviamente, me ajuda de alguma forma a manter esse sonho vivo. A escrita do Austin Kleon, como eu falei no outro vídeo lá, ela é muito fluida. E eu repito aqui, cara, parece que ele tá basicamente falando em voz alta várias das ideias que eu compactuo bastante, ou mesmo que eu já falei aqui nos vídeos, aqui no canal. Mas que lendo esse livro, se eu tivesse lido isso aqui antes, cara, eu teria me economizado muitos neurônios queimados ali durante vários anos de criação de conteúdo, sabe? Então, quem me dera ter lido isso aqui em 2014, ou pelo menos 2016, 2017, quando eu tava começando ali na Twitch. Mas enfim, eu acredito até que se eu tivesse lido esse livro naquela época, talvez eu não teria aproveitado tanto, ou pelo menos levado tanto em consideração as coisas que ele fala aqui. É aquela coisa de você meio que precisar passar por algumas coisas para entender certos assuntos, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ter lido isso aqui lá no passado. Esse livro aborda uma nova forma para o artista se apresentar para o mundo. Antigamente, a gente era refém da onde a gente nascia, do ciclo social que a gente era envolvido e que o sistema acabava filtrando muitas possibilidades que a gente poderia ter de acesso ao longo da vida simplesmente pelo lugar que a gente nasceu. É claro que isso, até certa medida, acontece bastante, né? Para você ter acesso à internet, você ainda precisa pagar, ou ter um celular, ou ter um computador, enfim, não é completamente gratuito, mas pelo menos é muito melhor do que já foi. Porque hoje em dia, aqui de Bauru, coração de São Paulo, eu consigo acessar pessoas do mundo inteiro. Eu trabalhei 2 anos, dos últimos 2 anos, para uma empresa lá da França. Então essas fronteiras não são necessariamente um grande problema hoje em dia. De novo, é claro, lembrando que não é todo mundo que tem esse acesso, mas é inegável que a internet facilitou muito as coisas para mim. E isso eu tô falando do meu trabalho. Eu conheci vários amigos que foram morar em outros países, ou que já moravam em outros países, e que eu nunca teria conhecido se não fosse a internet. E não precisa nem ir muito longe. Eu tenho amigos de cidades próximas que eu nem teria conhecido se não fosse a internet. É claro que as redes sociais têm
cara, inúmeros problemas, vocês sabem as minhas opiniões a respeito disso. Mas como eu falei anteriormente, né? Se você tenta pelo menos dançar ali com a música, você não é mais usado por elas, mas você tenta se aproveitar um pouco dos benefícios que elas trazem. Eu acho que é só importante a gente estar consciente desse efeito. Eu já falei aqui no canal que hoje em dia não basta mais você só ser um excelente artista. É sempre importante reiterar de que a excelência no seu trabalho, na sua produção artística, ela ainda é o fator mais importante de tudo, mas não adianta achar que você vai ficar isolado numa caverninha e vai ser aquele artista que as pessoas vão descobrir a genialidade depois de anos de você escondido. A probabilidade disso acontecer é quase zero, sinceramente. Eu acho que é importante o artista viver de uma forma confortável para poder produzir arte de forma confortável. Para poder produzir bem, você precisa viver bem. E parte desse reconhecimento, mesmo que só financeiro, se for o caso, ele vai ser muito facilitado pela internet. Eu não preciso ficar chovendo aqui numa olhada, vocês sabem o poder que a internet tem, né? E eu acredito muito no diálogo da nossa comunidade com o mundo externo. Da nossa comunidade de arte, eu acho que ela não deve ficar presa só na sua própria bolha. A gente precisa meio que parir as nossas artes para o mundo, para que as pessoas se conectem de alguma forma com ela. Aquela arte que você guarda na sua gaveta, ela pode até te ajudar pontualmente a evoluir algum ponto ou a ter algum tipo de satisfação pessoal, mas aquilo vai ser sempre pontual. Eu acredito fielmente naquele rito de passagem de você criar uma obra, pensar sobre ela, produzir aquela obra, e o ato final é você apresentar aquilo para a sociedade de alguma forma. E nesse caminho, quem sabe, se você tiver sorte, algumas pessoas vão se conectar com o que você tem a dizer e vão passar a te acompanhar, basicamente, né? E esse público pode te ajudar a chegar muito mais longe. Algo que ele fala aqui nesse livro que eu acho muito legal é que você não precisa estar pronto para começar a postar as suas artes, para poder compartilhar a sua arte com o mundo. E eu acredito, cara, muito nesse tipo de pensamento, assim. Eu comecei a produzir lives, né, fazer lives lá na Twitch em 2017, exatamente com esse pensamento na cabeça, assim. Eu queria compartilhar o meu processo de evolução como artista, produzindo artes diariamente, estudando ali junto com a galera, e falando sobre todas as minhas dificuldades, mas as minhas felicidades também. Esse tipo de coisa cria uma conexão maravilhosa com as pessoas. Eu fiz bons amigos desde 2017 ali, fazendo as lives pra Twitch. E depois aqui no YouTube e tal. E eu vou te falar que o que importa não é nem necessariamente a arte final ali, sabe? Tipo, produzir uma pintura. Essa pintura, ela, o resultado final não é necessariamente a coisa mais importante. Eu acho que o mais importante é a forma que você se comunica a partir dela. É a trajetória que te levou até ali. Eu acho que isso é muito mais significativo para as pessoas. Isso que eu fiz não foi fácil de jeito nenhum, tá? Esse compartilhamento, assim, das minhas artes e, tipo, tá ali dando a cara para bater, não é fácil. Bom deixar isso muito claro. Precisa deixar um pouco o seu ego de lado em alguns momentos, é muito tenso. Vários momentos eu não queria estar fazendo live, produzindo conteúdo, eu só queria ficar, cara, não falar com ninguém, ficar isoladão e tal. Só que eu entendia que ao mesmo tempo isso era importante porque criava uma relação de compromisso com quem tá te acompanhando, para quem tá te assistindo, ou enfim, para quem gosta do seu trabalho. E esse compromisso me ajudou muito a ter a minha disciplina de estar ali todos os dias produzindo, estudando e tentando evoluir e alcançar os meus objetivos. Eu tô divagando aqui, mas é porque esse livro aqui, ele realmente conectou comigo, sabe? Especialmente com a minha trajetória como criador de conteúdo. Eu fui lembrando dos meus erros, dos meus acertos ao longo de todos esses anos aí com produção de conteúdo, e pra mim foi uma leitura muito gostosa, sabe? Agora falta ler só o último livro da trilogia, né, da Caixa da Criatividade ali, né, pra você pensar fora da caixa, é a Box de Criatividade para você pensar fora da caixa, alguma coisa assim. Mas falta só um livro e, sinceramente, eu fiquei muito feliz de poder comprar o box, porque eu não me arrependo dessa compra de forma alguma. Além do livro ser bem bonitinho, ele se conecta muito com as minhas ideias e isso é muito legal. O próximo livro se chama Siga em Frente, fala sobre as dificuldades de ser um artista e de produzir. Provavelmente produzir nesse mundo caótico pra caramba. Então, a gente tá passando meio que por todas as fases, né? A fase de criatividade, a fase para você mostrar o seu trabalho e aquele ímpeto de continuar produzindo e postando mesmo
e apesar de todas as dificuldades, né? E eu tô bem curioso, na verdade, para saber o que ele fala nesse livro. Vocês já leram esse livro aí, o Siga em Frente? Vocês gostam dele? Por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. E, pessoal, lembrando que agora o YouTube tem aquela aba ali de produtos que provavelmente deve ter aparecido aí para vocês, porque eu tô experimentando isso, mas de forma alguma eu quero dizer para vocês que vocês precisam comprar esse livro aqui. É claro que se você comprar por esse link, eu ganho uma comissão que ajuda a gente na manutenção aqui desse canal, mas sinceramente o conteúdo que está aqui nesse livro, você aí provavelmente já sabe, ou se você não sabe, você consegue encontrar em vários outros lugares. Eu já tinha ouvido basicamente as mesmas coisas naquele curso lá do Luigi, o Formando Creators, que é super baratinho, e eu lembro que me ajudou muito, há 3 anos atrás, a tentar profissionalizar um pouco o meu conteúdo e, por exemplo, criar a minha área de membros e trazer os meus conteúdos aqui para o YouTube, né, me ajudou a dar uma racionalizada nessa questão da produção e não ser só passional, não ficar produzindo por produzir simplesmente porque eu gosto, porque dessa forma é o sonho dessas empresas, nessas redes sociais, de você ficar trabalhando de graça, né, basicamente. Então, depois de eu ter assistido ali o Formando Creators, eu consegui dar uma estruturada legal nas minhas ideias e basicamente são as mesmas coisas aqui desse livro, mas você também provavelmente encontra o mesmo conhecimento em vários vídeos de produção de conteúdo e tal. É só o jeito que ele aborda mesmo que é diferente e eu particularmente gosto bastante da escrita dele. Então, fica aqui a minha recomendação. Isso aqui é o Manual do Artista Influencer, o manual definitivo do artista, o guia definitivo para o artista influencer. Mas é meio que verdade também, e eu tô falando isso no melhor dos sentidos possível. Acho que ele pode te ajudar aí a abrir a sua cabeça para um mundo de possibilidades e quem sabe tornar sua passagem por aqui um pouco menos sofrida. Eu gostei bem mais desse livro aqui do que do outro, mas ambos são muito legais. Só que esse aqui conectou diretamente comigo, né? Mas é basicamente isso, eu queria agradecer a todos os membros que patrocinam vídeos como esse. Os nomezinhos que estão aparecendo aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais, 2 anos ou mais, quase 3 anos aí de área de membros me acompanhando. Eu queria, cara, agradecer imensamente a cada um de vocês, a cada um dos membros mesmo, porque graças a vocês terem se conectado de alguma forma comigo, com a minha arte, com o meu ensino de arte, de alguma forma vocês se interessaram em ajudar aqui o nosso projeto, então eu sou muito grato a cada um de vocês. E você aí que não é membro ainda, se você assinar 1 ano de área de membros, vai custar para você a mesma coisa que custou aquele curso que você comprou na promoção e nunca assistiu. Então, pelo menos, dá uma olhadinha aí na área de membros, porque tem muita coisa legal. Tem um monte de aula de desenho, de pintura, de rede social, de criatividade, criação de personagem, enfim. Eu separei tudo lá no nosso site alaprimes.com.br, dá uma olhadinha lá, porque eu separei as coisas principais que os membros têm acesso. Desconto de cursos de amigos. Cara, tem um monte de coisa boa, então. E acesso a uma comunidade maravilhosa para você chamar de sua, hein? É isso, galera. Um beijo para vocês. Até a próxima. E tchau, tchau.